Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Douglas. Por pedido do Zé Luiz e também da coordenação, ele me solicitou que desse essa palestra para vocês. Vou estar falando um pouco de tudo que eu vivenciei desde quando eu saí daqui, da atuação minha no INPE, em outros setores que eu tive a oportunidade, e também falar um pouco sobre tanto o desenvolvimento com Android, que é uma área que eu gosto muito, e da automação, que é um processo do Arduino e também com o Android Studio. Você consegue fazer essa interação entre as duas. Doug, volta só um pouquinho que eu não peguei a filmagem lá. Isso acontece. Estava filmando você. Pessoal, fazer tudo ao mesmo tempo não dá muito certo, já deu para perceber, né? A prima era para ser assistente, não quer ser assistente. Desde quando você é? Só. Brincadeira. Eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu fiz o técnico aqui em 2016. De 2016 a quase final de 2017. Nesse mesmo período eu tive a oportunidade de entrar no INPE, na área de pesquisa, trabalhando no Laboratório de Combustão e Propulsão, com alguns projetos de estações meteorológicas, poluição atmosférica. Tive a oportunidade de fazer lá dentro também um curso do National Instrument, que é uma empresa americana voltada a medidores e sensores, que eu não especifiquei aí, mas também foi uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer lá. E foi um crescimento profissional muito grande, porque foi graças ao Centro Paula Souza, foi intermédio dele aqui com o CIE, e lá eu pude entrar lá. Atualmente curso Análise de Desenvolvimento de Sistemas, é uma área que eu acabei optando e gosto muito porque eu consigo trabalhar tanto com a parte de desenvolvimento e também com a arquitetura de sistemas, que é uma área que eu também gosto bastante. Fiz alguns cursos complementares, como a Introdução à Ciência de Dados, pela DataScience, que ele explica todo o conceito de dado, Big Data, como você trabalha com todo esse dado massivo que é gerado cotidianamente por nós, desde um post a um comentário, ou algo que você compartilha, ou até que você digita ali no Facebook, você simplesmente está gerando dados. Fiz Big Data, Fundamentos 2.0, também pela DataScience, que é um complemento da Introdução à Ciência de Dados, onde você aprende a trabalhar com toda essa parte de dado em si gerado, sobre você saber fazer o filtro do dado em si, porque até então o dado ele não é informação, ele só se torna informação depois que ele é filtrado, e você aprende um pouco isso nesse curso. Fundamentos com Python Analytics, para você atuar com toda essa parte de dado, fazendo gráficos, todos relacionados à linguagem Python, que é uma linguagem também muito interessante de se aprender. Aqueles que gostam de programação quiserem procurar o Python, é uma linguagem muito boa. Desenvolvimento do Android Studio, com o IntelliJ e com o Android Studio, que é uma das particularidades que eu ainda mantive e mantenho, porque gosto bastante do desenvolvimento para mobile. É uma área muito promissora. Você consegue fazer diversos softwares com, por exemplo, com o IntelliJ com pequenas codificações, sem a necessidade de utilizar o Java. Quem não gosta de Java, você pode utilizar o Kotlin. Desenvolvimento com Bootstrap, PHP e PHPMadmin, que foi o meu projeto do TCC. Foi um site para cadastro de consultas, você podia fazer a consulta online. E o desenvolvimento com Android, com o Arduino. Você está fazendo o quê? Desenvolvimento de sistema na FATEC? Unisal? Não, eu faço na Uninter. Onde? Na Uninter. Uninter EAD? Essa é uma frase que me acompanhou desde o meu início do curso, que é do Steve Jobs. Todos nesse país deveriam aprender a programar no computador, porque isso ensina a pensar. Talvez vocês podem parar para pensar o porquê de aprender a programação em si. Só que sem a programação hoje em dia nada funcionaria, porque desde um centro de pesquisa até as universidades necessitam da programação, necessita do desenvolvimento de algum software que gerencie. Por exemplo, um RH, uns RPs da vida que fazem todo o gerenciamento, um SISC, entre outros sistemas que fazem gerenciamento. E essa frase é muito importante porque se você parar para pensar,
tudo que você tem acesso hoje, desde e-books, videoaulas, é tudo graças à programação, a códigos, algoritmos que são criados por algum programador que vai fazer a solução de um problema, como diz o Turnbull. Num dos livros dele de arquitetura de sistema, ele fala isso, que o objetivo dos computadores, dos algoritmos, é você desenvolver algo que solucione todos os nossos problemas. E essa é a função do programador, procurar o problema em si, analisar, procurar a viabilidade e solucionar esse problema. E essa é a necessidade constante de um programador, de você saber programar. E o interessante é que se você parar para ver países de primeiro mundo, como a Europa, Estados Unidos, na cadeia de ensino agora é obrigatória a linguagem de programação. É obrigado a aprender a lógica, aprender a construção de algoritmos, por mais que você não vai usar, mas é obrigado. Porque isso assimila e auxilia o seu raciocínio na resolução de problemas. Por exemplo, na USP, quem faz engenharia física, você tem a sua aula de desenvolvimento com Arduino, onde você tem que programar, fazer todo um recurso de software ali para atender uma determinada demanda. E isso é a necessidade constante da programação. Vou estar falando um pouquinho da história do Android. O Android surgiu em 2003, na cidade de Palo Alto, que é do Andy Rubin. Ele não era atual da Google. O Android Studio não foi a Google que criou. Ele tinha um projeto da construção de um software que pudesse fazer todo o trabalho com a câmera. Na época a demanda de câmeras era muito grande e o software dele era para isso, para que ele pudesse trabalhar com diversas câmeras com um tipo de software específico. Só que devido ao mercado ele não conseguiu, aí ele teve que pivotar a empresa. Ele teve que mudar. De um software para câmeras, ele decidiu mudar para dispositivos móveis. Na época já tinha o BlackBerry, tinha outros dispositivos ingressando no mercado, como o Nokia, e ele queria entrar nessa parte, concorrer, só que com um dispositivo open source. Foi o que ele fez, desenvolveu o Android baseado no Linux. E em 2005, a Google, com um processo de adquirir diversas startups, adquiriu, entre o YouTube, entre outras, adquiriu a startup dele. E com isso, ela passou a ser detentora do Android. Foi quando ela iniciou todo o processo de modificação, criando o primeiro sistema operacional para um dispositivo móvel, com a estabilidade que eles queriam apresentar, que era o Android. Aqui eu tenho uma ordem cronológica dos Androids até hoje. Tem 1.5, que foi um dos primeiros, só que tem uns antecessores que na ordem cronológica acabam não se colocando, tanto que se você for olhar dentro do Android Studio você não vê esses antecessores, você vê só os implementos de 1.5, 2.0. Eu tenho 2.0, 2.2, que é o Freud, o Gingrad 2.3, o Ronnie Cook 3.0, o Ice Cream, que é o 4.0, o JB, que é o 4.1, KitKat, que foi um Android que foi muito utilizado e até hoje ainda existem celulares com esse sistema. O Lillipop, que foi o 5.0, ainda também em alta demanda no mercado, tanto que a maior parte do desenvolvimento que a gente faz no Android Studio, às vezes a gente opta pelo próprio 5.0 ao 4.4, pela estabilidade e pela alta demanda ainda no mercado. O 6.0, Nagaut 7.0, o Orion, que é um atual, e o Pier, que é o 9.0. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi lançado o 10, que é a nova versão do Android, que está para substituição dos demais. Aqui eu tenho um pequeno diagrama que eu vou representar para vocês a estrutura do desenvolvimento com Android. Eu tenho o JetBrains, que eu consigo com ele fazer o mesmo desenvolvimento com o Android Studio, só que há uma particularidade: o Android Studio, para muitos, ele
não gostam pelo fato dele ser um pouco pesado, pela emulação da VM. Só que tem um contexto também que eu gostava muito de conversar com o pessoal lá em cima no INPE, por causa disso, que você consegue tanto desenvolver com ele, sem precisar criar uma VM. Você consegue compilar dentro do seu próprio dispositivo. Só para lembrar, os VM é uma máquina virtual, tá? Lembrando que o Android é para dispositivos móveis. E você desenvolve isso no PC, tá? Então a máquina virtual é capaz de criar um smartphone no seu computador, um tablet no seu computador, para ele poder desenvolver e implementar, tá? Toda essa programação. Desculpa aí. Não, tranquilo não. E como eu disse, você consegue criar essa VM e não precisa utilizar ela, cara, pelo fato de você poder compilar no seu dispositivo. Porque não sei se vocês sabem, tem uma função dentro de todo o Android que você consegue habilitar, que é a função de desenvolvedor. Quando você habilita essa função, você consegue fazer toda a depuração do seu código dentro do próprio Android. Você consegue instalar o APK e fazer a depuração ali, o próprio teste em tempo real no seu dispositivo. Aqui eu tenho as duas linguagens que são atualmente difundidas dentro do desenvolvimento para Android, que é o Kotlin e o Java. O Java ainda está sendo utilizado, só que devido a um pequeno contexto entre a Oracle com a Google, que está um processo em aberto nessa questão, por algumas APIs que eles dizem que foi plagiada, todo um processo burocrático em relação a APIs, foi se aprimorado o Kotlin. Em 2011 colocaram o Kotlin como uma das linguagens oficiais. E o interessante do Kotlin para o Java, você consegue fazer a mesma codificação, só que com recursos mais simples. Por exemplo, o Kotlin, a declaração dele é bem mais simples do que a do Java. Para aqueles que não gostam de Java, pela quantidade excessiva de código, o Kotlin é mais fácil. E no final de todo o processo, ele é compilado da mesma forma na JVM. Aqui eu criei um pequeno diagrama para poder representar para vocês como é uma compilação em C, numa linguagem mais estruturada, C, onde você tem que compilar especificamente para cada plataforma, e a diferença do Java, ou Kotlin, a compilação deles para dispositivos mobile. Aqui eu tenho a estrutura da compilação em C. Como eu disse, você tem que compilar para o Windows, para que o Windows possa executar o software. Você tem que compilar especificamente para Linux, para que o Linux possa entender o software. Você tem que compilar especificamente para Mac. É compilado especificamente para cada plataforma. Já a vantagem do Java, da máquina virtual, que foi o que todo o grupo do Green Teams queria na época, era isso. Fazer um código específico, onde através da JVM você conseguia rodar nas 3 plataformas, sem necessidade de uma compilação constante para aquela plataforma. Você simplesmente gera um bytecode e com ele você consegue interpretar dentro da VM. Como eu disse, é um dos slogans, você compila uma vez e executa em qualquer lugar. Você pode compilar simplesmente a primeira vez o seu bytecode e depois simplesmente executar em qualquer VM, que ele vai rodar perfeitamente. E o interessante, como eu disse, do Kotlin para o Java, você consegue utilizar tanto o Kotlin quanto o Java, porque a similaridade nas bibliotecas, você consegue importar e utilizar o Java e o Kotlin no desenvolvimento no mesmo código, sem precisar optar. Talvez você tenha uma biblioteca em Java, que ela é boa, e você não consegue fazer a mesma execução com outra biblioteca em Kotlin. Então, a mesma execução de código, você consegue usar as duas, tanto o Java quanto o Kotlin. E o interessante é que quando você zera o bytecode, o final, o compilador vai interpretar simplesmente como ponto .class. Ele não vai fazer a distinção entre Java e entre Kotlin. Isso que é uma sacada. Foi o auge ali da compilação. Você consegue fazer a execução de duas linguagens um pouco diferentes e ter o resultado igual.
algumas das vantagens do Kotlin que eu quis abordar. Você escreve pelo menos uma vez e o código é sempre mais simples no Kotlin. Eu vou mais para frente mostrar a diferença entre uma variável no Kotlin e uma variável no Java, a forma de declaração. O Kotlin tem segurança contra valores nulos, que era um pequeno defeito que havia no Java. Às vezes era passado valores nulos que geravam gerava um pequeno bug dentro do Java. No Kotlin você já não tem. Ele tem essa segurança contra os valores nulos. O Kotlin é uma linguagem orientada a objeto. Então você consegue trabalhar com toda a parte de classe, métodos dentro dele. Você pode, como eu disse, utilizar tanto a linguagem, a biblioteca em Java, quanto em Kotlin, porque a sincronia, vamos dizer assim, entre as duas é muito rápida, muito instantânea ali, não há defeitos em você conseguir utilizar dois códigos de linguagem diferentes. Eu tenho um diagraminha mostrando um pouquinho a linguagem Java. Como vocês podem ver, a especificação de uma classe com um método em Java. Você escreve tudo aquilo de código para ter um determinado resultado, enquanto em Kotlin, com uma linha, você escreve a mesma classe, com os mesmos parâmetros e com resultado igual. Você tem uma redução muito grande no código para ter o mesmo resultado. Só para saber a idade. Como eu disse, eu tenho a especificação de uma variável em Java, como você faz a definição de uma variável em Java, e em Kotlin. Esse termo de imutável no Kotlin é interessante por uma razão. No Java, quando você especifica uma variável, você consegue mudar ela. Por mais que às vezes ela é imutável, dependendo da especificação que você dê para a variável, no Kotlin não. Você consegue simplesmente identificar a variável e especificar se ela é uma var ou um val. Se você colocar ela como val, ela se torna imutável durante o código. Você não pode mudar aquela variável. Mas se você colocar um var, você consegue alterar essa variável. E o interessante do Kotlin é que você não precisa especificar. Por exemplo, o var x igual a 0 ali. Você colocou a variável, mas você não especificou o tipo dela. No Kotlin você não precisa especificar o tipo. Ele automaticamente identifica os tipos primitivos para você. Você não precisa fazer toda a especificação de tipos de variável. É muito interessante o Kotlin por essa razão. Ele é intuitivo nesse caso. Isso, ele se torna intuitivo. Eu vou estar demonstrando para vocês um software criado no Android Studio. Para aqueles que não conhecem, essa é toda a estrutura do Android Studio, onde você tem a especificação em Java, você tem o Android Manifesto, que é onde você coloca as permissões. Por exemplo, você quer que seu software acesse a internet ou pegue alguma API de mapas, você tem que especificar todo ele no manifesto. Você pode ver que tem uma Active Main, que é onde você faz toda a parte de layout do seu software. Você consegue colocar a borda, consegue colocar a altura, consegue colocar o ID, que no mainActive.java é onde você vai chamar com esse ID. Eu coloquei para executar para vocês verem uma VM em Android Studio. Como o Ronaldo tinha até dito, você consegue fazer que ele gere um smartphone dentro do seu computador, para que você possa fazer todo o teste. Eu particularmente não gosto de fazer esses testes assim, por uma razão que o Android Studio é um pouco pesado, então quando ele cria essa VM, ele acaba demorando no processo. Eu prefiro fazer toda a depuração no meu próprio celular. Como vocês podem ver, ele gera o celular em si.
Vou estar realizando a emulação de outro, para que vocês possam ver. Eu estou com algumas emulações prontas no meu celular, pelo fato de que vai demorar para fazer toda a compilação para que vocês possam ver. Depois, quem quiser ver, eu posso mostrar a compilação e a decoração no meu celular, que é um processo mais fácil e mais rápido, porque o Windows demora para fazer a decoração e a compilação do software. Mas é mais ou menos isso. O Android Studio ele gera o layout, você consegue trabalhar com Active, colocar o botão, o table, você consegue fazer a borda, você consegue fazer toda a definição dentro dele. Ele é totalmente pronto para compilação e depuração do software. Esse software aqui, ele foi gerado, ele gera uma web view que sincroniza com a internet. Eu ia fazer o compartilhamento da minha internet do celular para mostrar para vocês. Ele entra automaticamente na internet, você consegue fazer isso para qualquer site. Foi um dos projetos que eu fiz para um site de um colega, que a tia dele é da Flórida, e ela pediu para fazer isso. Que você pudesse fazer um aplicativo simples, uma simples web view, que você passe a URL do site pelo aplicativo, e ele busca a página para você, para que você possa navegar por ela pelo celular. Como eu disse, o Android Studio ele é muito prático e fácil de se aprender, não é complexo, possui muitos parâmetros que você tem que aprender sobre as linguagens. Mas com o tempo e a dedicação você consegue. Existem muitas plataformas como a Udemy, que fornece toda essa parte de aprendizado sobre Kotlin e Android. E sobre o Android Studio é isso. Eu vou passar um pouco para vocês agora sobre automação com Arduino, que também é um processo interessante, porque você consegue trabalhar com linguagem de programação dentro da eletrônica. Eu não sou da área de eletrônica, mas gosto bastante de poder fazer esses desenvolvimentos, porque além de você aprender o algoritmo, a estrutura do código de forma prática, você aprende brincando, porque você cria pequenos projetos, coisas simples, mas que acabam agregando no seu conhecimento de desenvolvimento de um determinado código ou um projeto futuro, caso vocês queiram fazer. O Arduino ele foi criado na Itália. O projeto em si foi para que alunos tivessem acesso a hardwares mais caros na época, de forma mais acessível, mais barata. Porque ele queria passar todo o desenvolvimento, a programação e a eletrônica, mas era difícil, pelo preço do hardware da época. Então ele teve a ideia de desenvolver o Arduino. E com isso ele fez toda a plataforma open source, para aqueles que quiserem poder alterar, tanto que hoje em dia no mercado existem diversos tipos de Arduino, tanto originais como, vamos dizer assim, não pirateados, mas tipo um plágio do Arduino. Genéricos. Genéricos. Clonados. Isso, clonados. Você pode utilizá-lo e mantendo sempre o padrão do Arduino. Para aqueles que não conhecem, esse aqui é o Arduino. Esse é o Arduino. Arduino. Mini microcomputador, pessoal. Isso, ele tem uma pequena controladora, a T-Mega. Este é um Arduino Uno, a controladora dele é bem mais fraca do que o Arduino Mega, que seria esse, onde você tem mais portas analógicas digitais para você poder plugar dispositivos. Por exemplo, tem um projeto muito interessante que você consegue fazer com o Mega, que você consegue acoplar nele uma shield, e com essa shield já poder usar vários motores ali para locomoção, e você consegue criar pequenos carrinhos, ou até carrinhos mais fortes com motores de 20 a 30 amperes. E o legal é isso, você consegue fazer toda a controlação com uma pequena plaquinha, e ela não é cara. Isso que é o mais legal da coisa, você consegue fazer todo o
o desenvolvimento seu com custo-benefício bem acessível. Como eu disse, tem vários modelos de Arduino. Tem o Arduino Uno, o Arduino Lenovo, que foi um dos primeiros, o Leonardo, que foi um dos primeiros. O Arduino Internet, você consegue fazer implementações com a internet, ele tem uma saída de RJ45, você consegue plugar nele. O Arduino Pro, o Arduino Nano, que ele é menorzinho, ele é bem interessante. O Arduino Mini, o Arduino Fio, o Arduino Mega, que é esse maior. Esse software é muito interessante, que é o Freeze. Você consegue montar todo o seu projeto antes mesmo de você colocar em prática. Você consegue colocar um displayer, você consegue utilizar protoboard. Protoboard seria esse aqui, para você fazer toda a ligação. Você consegue usar os potenciômetros, sensores de temperatura, luminosidade. Esse foi um dos projetinhos que eu fiz. E você consegue fazer todo o teste por ele. Ele te dá o diagrama da PCB, você consegue ver toda a parte eletrônica e você consegue codificar dentro dele, sem a necessidade da ideia do Arduino, caso você não queira utilizar ela. Essas são fotos da minha bagunça do projeto. É bem diferente do projeto em si, pela bagunça, mas é interessante que você consegue ver que ele pega a luminosidade e a temperatura do ambiente, você consegue estipular em graus Celsius. E a codificação não é complexa, mas se aparenta ser, você consegue a maior parte das bibliotecas em fóruns e no próprio site do Arduino também. Na verdade, você montou um termômetro. Isso. O Mas por que termômetro, um potenciômetro? Não entendi. o potenciômetro você consegue regular o visor. Você Só a consegue luminosidade. apagar isso. Caso você queira diminuir a luminosidade dele, você tira o Mas primeiro tem dois, potenciômetro. por quê? Então, um é para isso, a opacidade da letra, Ah, você conseguir mexer nela, e a luz do visor. luz de fundo. Isso. Um é de 100 casa e o outro de 5. Aqui eu trouxe um pequeno videozinho que eu fiz dele, só vocês para vocês poderem entender. Você consegue ver mais ou menos? Você pode ver que ele executa, você compila na IDE, a IDE executa, o Arduino reconhece o código, aí eu coloquei uma saudaçãozinha no comecinho, e com isso ele gera o código. A hora que eu fui ver a temperatura, você tirou, sacanagem. Eu trouxe um pequeno projetinho para vocês verem. Esse aqui é bem simples. Ele é um LED sequencial, simplesmente pisca, vai ficar piscando em série. Só para vocês poderem compreender. Apaga a luz aí, moçada. Obrigado. Com um simples código, você coloca a especificação do void loop, void setup, que são parâmetros já prontos da própria IDE. Ali você passa você cria as variáveis, caso você queira, ou você pode simplesmente passar a saída do próprio Arduino, que é 8, 9, 10. Você passa criando, por exemplo, nesse caso eu criei tanto com valores inteiros, criei ela, uma variável LED pin, atribuído à saída, que no caso eu utilizei da 8 a 12, e ali você cria um pequeno loop, e nesse loop ele vai ficar repetindo constantemente aquele código, que é acender e apagar. Simples, nada complexo. Estou usando Arduino, quer ver? Que foi no projeto. Sabotaram no projeto Arduino. Obrigado, viu? Isso, eu agradeço a todos por ter me ouvido. Caso tenha alguma dúvida a respeito, eu falei um pouco rápido muita coisa, alguns parâmetros,
Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram conhecer um pouco mais sobre alguns projetos, algumas coisas que eu posso mostrar. A depuração, como eu falei, eu tenho alguns softwares depurados no meu celular, eu posso mostrar como faz esse processo de depuração. É algo simples, você instala simples uma bibliotequinha no Android Studio, aí ele permite que você faça a depuração dentro do seu celular, e é coisa instantânea. Ele já instala e mostra o software para você ver. Desde já eu agradeço a todos. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, meu cara. Só perguntando já, registrando, posso colocar no canal do YouTube da ETEC? Pode? Viu? Está registrado, ele consentiu, tá? Se os alunos quiserem ver as demonstrações suas, quando tiver levanta, dirige ao banco. Não vou filmar vocês, porque senão vai ter que pedir autorização para divulgar aquela coisa toda, né? E vocês não querem aparecer, né?